som. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Tenho o prazer aqui de estar com vocês nessa nova aula. Bom, nessa nova aula, eu quero começar retomando e tratando mais a fundo o conceito de Deus, né, para os egípcios, na filosofia dos antigos egípcios. Então vale a pena começar com a deusa Maat, a deusa da verdade, da justiça, da ordem, da harmonia, da beleza cósmica e do equilíbrio cósmico. Relembrando, né, a deusa Maat é a deusa, é o ser filha de Deus, do primeiro deles, do deus Atum, o autocriado. Ela é a deusa, não é? Que faz com que toda essa diversidade na qual o deus Atum se dividiu, na qual ele dividiu a sua própria carne, sua carne divina. Então, esta deusa Maat, ela é a deusa que faz, a pessoa, o ser que faz com que essa diversidade entre em harmonia, entre em equilíbrio. E ela é uma deusa, não poderia ser menos, porque ela está por todos os lados, né? Ela está em todo o universo. Ela está em todo o universo, assim como ela tem que estar no nosso corpo, né? Nosso corpo precisa, a gente precisa, as células do nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, todos os nossos constituintes, eles precisam estar em equilíbrio. Como esse equilíbrio ocorre? Né? É algo, de certa forma, transcendental, não é? Porque isso tanto ocorre no nosso corpo, como ocorre entre as pessoas nas nossas sociedades e civilizações, como entre os animais, não é? Em todo o mundo animal, não é? Em todo o mundo de todos os seres vivos, diferentes espécies, nós entramos em um equilíbrio. Você vê a própria natureza no planeta Terra em equilíbrio, o sistema solar em equilíbrio, e a galáxia onde nós estamos em equilíbrio, e todo o restante das outras galáxias do universo inteiro em equilíbrio. Porque é o corpo divino. E isto não é uma coisa, você veja, não é uma coisa, é um comportamento. E está por todos os lados. Ninguém consegue matar o equilíbrio. Pode achar que está matando o equilíbrio, mas não está matando. Você pode, vamos dizer, interessante que nós entendemos, nós enxergamos, né, o universo através da filosofia dos antigos egípcios. Deus se dividiu em todas essas individualidades que nós temos no universo. Então você vê, cada individualidade morre, não é? Mas as manifestações divinas não morrem. Por exemplo, umas flores, que são a manifestação de beleza, morre uma flor, mas vem outra. E morre uma e vem outra, e outra, e outra, e outra, sim? Então as manifestações individuais morrem. Mas o Deus em si não morre. Entende? É muito interessante isto. Não é? Então o Deus em si ele não morre. Inclusive os egípcios se referiam aos deuses como
Os deuses da morada misteriosa, se referindo justamente a essa transcendência deles, né? Então você tem as manifestações deles aqui. As manifestações passam. As manifestações individuais, uma a uma, mas vem outra, e vem outra, e vem outra. E isso remete ao próprio poder de criação do Deus átomo. Por exemplo, o planeta Terra já passou por 5 extinções em massa. Né? E após cada extinção em massa, veio mais uma profusão de diversidade. Então, assim, é uma complexidade que é verdade que ela tem o poder de nos confundir, porque são muitos fenômenos, não é? Acontecendo ao mesmo tempo, um seguido do outro, um sobre o outro. É uma complexidade absurda esse planeta, sem dúvida, esse universo. E é uma complexidade tal para nós, porque nós não temos o ponto de vista absoluto de Deus, do Deus átomo. Nós não temos a capacidade, a inteligência que ele tem, não é? Então, sem dúvida, é difícil para nós, mas nós conseguimos enxergar os princípios desse universo, não é? Nós conseguimos enxergar as manifestações dos seres que Deus criou. Tá? Então, o conceito de Deus para os egípcios, para os antigos egípcios, os filósofos, na filosofia deles, são esses seres transcendentais, que transcendem, não é? Transcendem as manifestações individuais que eles têm. Transcendem as manifestações individuais que Deus criou nesse mundo. Sim? Então, frequentemente eles estão sempre se manifestando. Né? Então, se você tem o Deus Set, que é o Deus da violência, né? E você veja a violência não é uma coisa, a violência é um comportamento. A violência é uma atitude. Veja que coisa interessante. Quando uma pessoa está nervosa, né, a gente toma umas atitudes violentas, ou verbalmente ou fisicamente, naquele momento, e depois que passa, né, aquele nervoso, a gente, nossa, põe a mão assim, nossa, né, a gente sente que perdeu a cabeça, mas não era outra pessoa, era você. Mas de onde surgiu esse comportamento? Aí você vai falar assim, se você olhar biologicamente, vão explicar o comportamento violento nas moléculas, né, que apareceram na química, né, que apareceu os hormônios e tal no nosso corpo. É verdade. É verdade que eles aparecem. Que é uma manifestação física. Este é o ponto. É uma manifestação física. E quem foi o Deus que se manifestou ali na sua individualidade? Foi o Deus Set. Não é? E por que ele é um Deus? Porque é uma violência tal. É a violência que não é só você que tem. Ela aparece em todos os seres humanos. A manifestação do Deus Set aparece em todos os seres humanos, aparece em todos os outros animais,
Aparece por toda a natureza. Aparece por todo o universo. A violência. Quando você está arando um solo, você está usando a violência. E repara, antes de falar aí do solo, tem um exemplo melhor, não é? Você está comendo e está lá mastigando, seja uma carne, seja uma cenoura, o que quer que seja. De repente você morde a sua língua. Com a mesma força que você está mordendo o alimento. É terrível. Se já aconteceu isso com você, é provável que já. É terrível a dor. Ali você percebe a força, a violência que você está usando para mastigar o alimento. É o Deus 7. Porque o que você está fazendo ali? Está transformando aqueles alimentos que estavam numa ordem numa massa caótica, num caos relativo, como nós já tratamos na aula anterior. Você precisa usar a manifestação do Deus 7. Você veja que é um comportamento, é uma ação, não é uma coisa. E aí o seu estômago vai fazer mesmo mais ainda, né? Quimicamente, né? Mais poder de gerar um caos, né? Fazendo aquele alimento que você mastigou virar uma pasta mesmo, né? Desmembrando aquelas proteínas, é tudo violento. Se você vê o nosso corpo molecularmente, é cheio de violência ali dentro. Cheio de violência. E nós não percebemos, mas são violentos, né? As coisas que acontecem dentro do nosso corpo. Elas não são nada assim macias, né? Elas são violentas ali nas proteínas, rasgando as proteínas e leva para cá e leva para lá, não é? Então você veja, né? O Deus 7 é uma manifestação que está por todos os lados. E o que nós vamos ver são manifestações individuais. Então os egípcios entendiam que nós estamos, né, usando os poderes divinos que nos são emprestados, não é? Que são colocados em nossa mão por dia a dia da nossa vida, né? Como, por exemplo, nós temos o poder de vida e de morte. Nós não temos o poder todo de Deus de vida e de morte, mas nós temos poder de vida e de morte, não é? Nós temos o poder de trazer vida, de criar animais, não é? De alimentar eles, de propiciar a procriação, não é? De fazer lavouras, sim, não é? De termos filhos e temos o poder de matar, né? Mas não temos o poder absoluto. Nós não vamos conseguir matar tudo. E só daí dá para ver como que nós não temos o poder, né, de acabar com o Deus em si, porque ele transcende a nossa materialidade, não é? Eles se manifestam, é verdade. Deus se manifesta, sim, mas nada dessa materialidade tem capacidade de matar, não é? Você pode, vamos dizer, matar uma manifestação de Maat, da beleza, mas você não mata Maat. Sim, ela na sua essência você não mata. Correto? Então o conceito de Deus, ele é muito claro na verdade, né? De Deus e de deuses, né? Porque eles são comportamentos muito específicos. Você veja, por exemplo, o Deus Pitá. O Deus Pitá, que eu chamo de as mãos de Deus, não é? Ele era chamado de um modelador, né? Então a imagem era uma pessoa, né, fazendo
com aquele prato de fazer vaso de cerâmica, né? E uma pessoa fazendo modelamento da cerâmica. Inclusive tem uma cosmogonia deles em que o homem foi criado pelo Deus Ptah, não é? Então é bastante interessante como eles olham para a natureza, como eles olham para o mundo, buscando identificar quais são os deuses que estão se manifestando, os antigos egípcios. Nesse caso do Deus Ptah, é até, de certa forma, simples, né? Vocês já começam a perceber como que os egípcios vão enxergando as coisas? Essa capacidade de criar que nós temos, né? E não só o homem. Você veja essa capacidade de criar, tá por toda a natureza, né? Por toda a natureza a gente vê criação, não é? Tem animais que são verdadeiros arquitetos, não é? E da onde vem isso, não é? Como é que isso se manifesta? Essa capacidade de criar, não é? Ela vem de onde? E você vê que isso se manifesta na materialidade das coisas, não é? Então é bastante interessante esse conceito de Deus dos antigos egípcios, de enxergar esses seres transcendentais que se manifestam por todas as coisas materiais, não é? Se manifestam em todos os seres, não é? Imagina, nós temos que ter a mão. Como que nós vamos fazer sem a mão, não é? No nosso caso, sim? Nós precisamos disso. Olha como é divino a nossa mão, não é? E não pertence só a mim, todo ser humano tem, não é? Todos os animais têm, de alguma forma, essa capacidade, né? É bastante interessante isso. O deus de Erut, Deus de Erut é o deus das palavras, sabedoria e conhecimento. Esse é um deus interessantíssimo, porque é a capacidade de pensar. E veja só, se você olha, gente, você vê a capacidade de pensar por todos os lados. Hã? Em todo o reino animal, não é? Você tem, os humanos têm, os outros primatas têm. Você vê, você vê a inteligência em cachorros, você vê a inteligência em pássaros, não é? Os pássaros aprendem a voar. Eles vão para a escolinha para tirar brevet. De onde vem aquela capacidade de se localizar, fazer aquelas migrações e voltar sempre para o mesmo lugar? Olha a capacidade que eles têm. Uhum. Imagina um animal, um pássaro no meio de uma floresta amazônica. Se você pegar um avião para voar no lugar daquele, a chance de você se perder é imensa. Mas os pássaros não se perdem ali. Tem o ninho dele, vai, caça longe, volta pro ninho. Hum? Como que é isto? Sim, é muito interessante essa capacidade a capacidade de pensar, né? Do conhecimento, da sabedoria e das palavras. E você veja, a coisa vai muito além. Olha os computadores. Os computadores, o que nós temos nos computadores? Você está usando o quê? Você está usando cérebro ali? Células neuronais? Não. Você está usando silício. E você tem capacidade de cálculo. Existem inúmeras formas de fazer computador, não é? Existem os computadores analógicos que o pessoal usa, né? Que eles não são como os de silício. Existem vários tipos de computadores analógicos. Você está usando a matéria divina.
Está usando a carne divina para fazer cálculo. Agora vem vindo o computador quântico. Aí o pessoal também tem a inteligência artificial. Não é um cérebro. O que é aquilo ali? Aquilo ali é o poder de cálculo de Deus, mas é um poder muito específico, é uma coisa muito específica, é um comportamento muito específico, é o comportamento de cálculo. Sim, o Deus de Ruth, certo? Se manifestando por toda a carne divina. É silício, é neurônio, em vários animais, né? Você vê, por exemplo, o pessoal usou uma ameba para fazer cálculo. O cálculo do caminho mais rápido para chegar a um alimento. É um cálculo de logística, né? De transporte. Por exemplo, se você tiver uma empresa de transporte com muitos veículos, né, e você quiser, como uma companhia de aviação, e você quiser otimizar a sua companhia, né, da maneira que você quiser, ou para gastar menos combustível, ou para ser mais rentável, enfim, existem inúmeros parâmetros, né, que você pode trabalhar isso. Os computadores que nós temos, eles não têm a capacidade de fazer isso. O pessoal usa aí nos transportes, nos aplicativos, né, para achar o melhor caminho, mas não é exatamente o que eu estou falando aqui. Ali é o que dá para fazer com esses computadores, tá? Mas o pessoal quer fazer muito mais. Para você realmente chegar ao ápice da otimização, esses computadores não têm potencial. E você veja, uma ameba consegue fazer. Ela não tem neurônio. Como que ela faz? Ela faz o cálculo. Aí o pessoal estava estudando como fazer um computador analógico, né? Uma hora eu falo sobre, talvez traga um exemplo de computador analógico. Eu vou buscar depois e vou colocar o vídeo de um computador que eu tenho, acho que eu salvei sobre computadores analógicos, e eu coloco aqui na página dessa aula, aí vocês podem olhar lá os exemplos de computadores analógicos. Eles são muito específicos, né? Cada computador vai fazer só uma coisa, sabe? Mas eles são muito bons, eles são eficientes, eles fazem uma coisa que os computadores digitais não fazem. Você veja que interessante. Mas o que você está usando? Presta atenção. A carne divina. Nós não estamos usando outra coisa. Então os egípcios perceberam que não existe essa diferença, esta separação, como a gente costuma aprender, entre a transcendência e a materialidade. Não existe essa separação. Não dá para dizer que toda a transcendência está manifesta aqui na matéria. Mas dá seguramente para dizer que toda essa matéria é transcendência materializada, condensada, expressa em matéria, manifesta em matéria. Então, gente, nós não vamos viver a espiritualidade com ideias estapafúrdias de que você tem que vencer a materialidade, de que você tem que derrotar a materialidade. A sua existência material, você tem que derrotá-la para você viver a transcendência. Isso não é verdade. Você vai viver a transcendência através da materialidade. Então você vê pessoas ali fazendo, olha, vamos fazer a meditação para contactar a transcendência, a espiritualidade. Tá, mas você está usando o que para isso? Você está usando o seu próprio corpo. Você põe o seu corpo numa posição e você faz uma respiração, não é? Você está usando o quê?
sua materialidade. Você não está usando outra coisa. Você não está derrotando matéria nenhuma. É uma ideia completamente estapafúrdia achar isso, né? Achar que você tem que derrotar a matéria. Os egípcios não iam jamais por esse caminho. E era uma forma de pensar que eles tinham, que eles tomavam muito cuidado com as atitudes deles. Então, por exemplo, quando eles pensavam em Maat, né, que é a deusa, entre outras coisas, do equilíbrio e da beleza, eles jamais pensariam, como muitas pessoas hoje, que se você jogar um lixo na rua, não é? Uma sujeira, enfim, você produzir uma feiura no mundo, né? Isso é, que isso não tem nenhuma consequência. Porque o que você está fazendo, você está dando uma paulada em Maat, numa manifestação dela. Imagina, tinha um ambiente ali, coisa que estava arrumadinha, não é? E você desarrumou. Você está semeando ali o quê? Está semeando um caos. Você está afastando, de certa forma, Maat, né? Você está semeando ali um caos. Um caos relativo, obviamente. Eu não estou dizendo que é para não fazer, né? É inevitável, né? A sua casa. Você vai curtir a sua casa, você vai sujar, né? Vai ter isso. Você vai fazer uma festa, vai ter uma bagunça. Faz parte daquilo. Faz parte do processo, não é? Mas depois você vai limpar. Você limpa e pronto. Tá pronto para a próxima. Hum? É uma dinâmica, né? É vivo. Isso é vida. Agora, você jogar, tem uma lixeira logo ali, a pessoa, eu vejo isso, a pessoa joga lixo no chão. Tem uma lixeira ali para manter o local limpo. Por que joga ali? A pessoa acha que não tem nenhuma consequência, né? E tem. Existe inclusive uma constatação e uma teoria de criminologia, né? Que fala assim, a teoria da janela quebrada, né? Então, se você tem um local, um bairro, que tem alguns locais abandonados, aí começa a ter uma pichação na parede, depois da pichação vem uma janela quebrada. E eles perceberam que quanto mais você permite isso, aquilo ali vai crescendo. E vira um local de criminalidade alta, né? Você veja que as coisas crescem, né? Como uma plantação, né? Você está semeando o que ali naquele local? Você está semeando um caos e aquele caos vai crescer. Sim, ele vai crescer. Se você semeia a beleza num bairro, aquilo ali vai crescer, aquela beleza. Ela vai continuar. Né? A gente percebe que estimula, né, as pessoas. Uma casa tem um jardim bonito, aí a outra, cara, também, né? Talvez aquela coisa, né? A grama do vizinho é mais verde que a minha, né? Pode ser, mas acaba tendo um efeito bom. Aí o outro também faz um jardim bonito e aí as coisas vão. Pode ser até porque um quer ser mais metido que o outro, mas ficando bonito já tá bom, né? Melhor do que a feiura, né? E é assim, e você vê, você percebe isso, né? E é um comportamento, né? Não é uma coisa, né? Meramente. É um comportamento, é uma ação. E as pessoas, e é um comportamento específico, né? É uma coisa muito específica, né? Você vê, por exemplo, aquela coisa, né? Você fica nervoso e saia na violência, né? Isso acontece com todas as pessoas. Com todas. Ninguém está imune a isso. Mas jamais. A pessoa que acha que está imune está equivocada. Ela não está consciente de o quão violenta ela pode ser. Então você veja, né? Os egípcios, eles eram muito conscientes de como o ser humano pode se comportar.
Eu sou bonzinho, mas o fulano, ó, é terrível. Não, meu filho. Comportamento violento todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter. É aquilo ali, você fica nervoso e depois você fala, nossa, não era eu. Mas é isso mesmo. E está por todos os lados, não é? Então, não existe ninguém imune, não é? A estas manifestações. Sim? Bom, acho que aqui já deu para ter uma boa ideia dessas, né, dessas manifestações. Procure observar ao seu redor e você vai ver isso, né? Você vai ver essas manifestações, tá? Nós vamos discutir muito, como eu já falei, né? As discussões vão longe, tá? Eu fico muito preocupado aqui, que eu acho o principal passar esses princípios, né? Porque como que eu venho desenvolvendo? Eu venho desenvolvendo a partir dos princípios. Uma vez que você entende o princípio, você vai longe, você vai desenvolvendo, tá? Então, todo mundo tem que entrar no aprendizado, tá? Aprender, entender e aprender a desenvolver aquilo na sua vida, tá? Bom, eu quero aqui retomar uma coisa também, que eu estou falando, que parece que na vida da gente, se você observar, tudo é uma criação, né? Por exemplo, você começa a fazer, se você abrir uma empresa, você vai ver que aquilo ali, parece que aquilo sai da tua mão. Aquilo ali sai da tua mão, você começa aquilo. E de repente você fala assim, você é o cara que assina as coisas ali, mas aquilo ali sai da tua mão. As coisas criam vida, né? Você faz uma lavoura, né? Você não fica ali, você planta as sementinhas, aí você não fica ali falando, olha, cresce agora uma folhinha para cá, cresce uma raiz para lá, agora cresce outra folhinha. Você não faz isso, né? Você planta e a coisa vai, não é? A gente percebe isso, né? Por exemplo, o pessoal, vamos começar aqui um bairro. Aquele bairro toma vida, não é? Você vê, uma pessoa tem uma rua, ele abre ali uma loja e depois o outro abre outra e aquilo ali que era uma coisinha esparsa, de repente vira um centro comercial. Aquilo toma vida, né? Você vê, foi como uma semeadura que você fez. Você percebe na nossa vida tem muito disso, né? Você começa a sua profissão, né? Ela também parece que toma vida. Tudo parece tomar vida. Você começa a escrever qualquer coisa. Você começa a escrever, você tem uma ideia e de repente a coisa se transforma completamente, não é? Aquilo toma, você fala assim, parece que não sou mais eu que estou fazendo, né? Dá essa impressão, entendeu? Parece que a coisa vai te levando, né? É muito interessante isso. Agora, se nós olharmos, né, essa questão de que tudo tem vida, isso remete muito ao poder de criação do Deus Átomo. Porque veja só, observe, né, que ele, se a gente volta lá no princípio dos tempos e pensa naquela situação, ele se criou do nada. Então você imagina assim, ele se criou do nada. Olha o poder de criação que tem um ser como esse. Nós criamos, não é? Você até pode dizer que algumas coisas a gente cria do nada, né? Você cria uma empresa, por exemplo, né? Você tira ali da sua cabeça, né? Mas você usa uma matéria que já tem aqui, né? Para fazer as coisas. Sim? Mas imagina este ser que ele tirou todo esse universo do nada. Do nada e de si próprio, né? Ele se autocriou.
Então, esse poder de criação dele é um poder que continua se manifestando por tudo, né? Está na própria carne dele. Você veja que é um ponto em que ele se divide em todo esse universo e tudo é criação. Por todos os lados é criação. E criação, criação, criação. Hum? Então, quando a gente vê esse princípio, né, divino, esses princípios, não é difícil enxergar por que tudo é criação e por que também nós temos outros deuses, né? Porque ele se divide. E a carne divina, ela não é uma coisa morta, ela é viva, não é? Ela é sempre viva. Se você pega, por exemplo, você pegar o solo, vamos supor que você pegue lá um metal, não é? Que a gente vê que não tem bactéria e tal. Mas se você olhar atomicamente, um átomo, ele não está morto, ele está vivo. Hum? Ele não é uma coisa morta, ele é uma coisa viva, ele está cheio de energia ali dentro. Sim? Se você for para as partículas subatômicas, está tudo vivo ali dentro. Sim? Então, é muito interessante isso, porque como que seria que Deus se divide, não é? E ele é um ser transcendental. Você quer maior transcendência que o próprio Deus átomo? Hum? Ele se criou do nada, não é? Eu falo que a matéria está cheia de transcendência, mas está. E de onde ela veio? Ela veio do seio do próprio ser divino, de Deus. Não veio de outro lugar, ele não pegou de algum lugar como nós que pegamos daqui, que está aqui. Ele tirou dele próprio, ele cortou na própria carne. Hum? Então a carne dele inteira é viva, da mesma forma que você pega as suas células aqui e põe num potinho, ela está viva, ela não está morta. Sim? Então tudo tem vida por todos os lados, não é? Você vê, tivemos as 5 extinções em massa e surge vida de novo, e vida, e vida, 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 não é? É uma profusão de vida. Sim? Você olha os fenômenos da natureza, né, que eles olhavam a Terra como viva, a atmosfera como uma manifestação do Deus Shu, né? E você vê a natureza com esta atividade, com este movimento, não é? É tudo vivo, por exemplo. Nós vamos falar assim, o planeta Terra. O planeta Terra, com toda essa vida aqui, ele é um ser vivo? Eu não tenho dúvida. Nós somos indivíduos, não somos? Nós seres humanos, cada um de nós, nós somos. Mas veja, o que acontece com os seres humanos se todos os outros seres da Terra morrerem, só sobrarem os humanos? Nós morremos. Nós morremos. Então veja que nós somos parte deste corpo.
da Terra. Se acabar a vida na Terra, fora dos seres humanos, nós morremos. Nós somos dependentes de todos os outros, como um organismo. Do mesmo jeito que nós morremos se determinados órgãos do nosso corpo morrerem. É o mesmo princípio. Veja que coisa interessante. Então você veja, por exemplo, que nós somos feitos dos nossos indivíduos, né? Cada célula do nosso corpo é um indivíduo, certo? E eles em conjunto formam os órgãos e tudo isso junto, não é? Eles são a nossa carne, eles fazem parte da nossa carne, eles são a nossa carne, eles são indivíduos e eles em conjunto formam o nosso corpo. E ao mesmo tempo que eles são indivíduos, nós somos indivíduos. E existe um equilíbrio no nosso corpo. Se você olhar, então, se você observar, imagine um exército. Você tem um exército, você tem vários soldados indivíduos. O exército é um ser. E ele vai se comportar como tal. Então você tem o comportamento dos indivíduos e você tem o comportamento do exército em si. E você veja que quando a gente se une e forma um exército, o nosso comportamento ali no exército ele tem que ser muito específico. É o treinamento que ele tem que ter, os objetivos, não é? Nós temos um objetivo muito claro ali, né? E nós temos um comportamento que tem que ser feito, sim? E é interessante porque o nosso comportamento não é um comportamento individual. A soma dos comportamentos individuais daquele exército, a soma dos comportamentos dos indivíduos daquele exército, a soma deles é o comportamento do exército. E o exército, ele em si tem um comportamento e tem uma existência, como exército. Quando a gente olha e enxerga os indivíduos ali, né, marchando e tal. Pessoal com tanque e tal, né? Passando pelas estradas e tal, se ramificando, não é? Mas se você olhar uma ameba, ou se você olhar uma célula de defesa nossa, conforme ela vai andando ali para pegar uma bactéria, a gente consegue enxergar ela como uma célula. Que nós estamos olhando de uma forma que a gente enxerga a casca que ela forma ali, né? Mas se nós estivéssemos olhando na escala de cada organela daquela célula ou daquela ameba, nós não veríamos aquela casca. Não veríamos ela daquela forma. Nós veríamos
Do mesmo jeito que um exército, conforme ele vai avançando, se ramificando, os seus indivíduos com tanque, com caminhão, tá entendendo o que eu tô falando? E indo para atingir os seus objetivos. Porque você vai olhar, se você olhar uma célula de defesa ou uma ameba, conforme ela vai andando, se você olhar dentro dela nas organelas, você não vai ver uma célula. Você vai ver, olha, a organela faz assim. Vai ver igual um exército lá. Não igual, semelhante, né? Que, ai, aquelas organelas, ela joga uma outra lá para frente e vai andando, aquela proteína vai avançando. E aquelas proteínas dentro da célula, que a gente vai enxergar ali dentro da ameba andando, ou da célula de defesa, não é? É o que a gente, se a gente olha, dependendo do que a gente olha, a gente vê o exército. Aquele exército andando com os tanques, o pessoal andando sozinho, os indivíduos andando. Então você veja que depende de como você olhar. Vou dar outro exemplo. Então eu olho aqui, né? E eu vejo uma certa solidez, não é? Aqui na pele. Agora, depende da escala como nós estamos olhando. Porque se eu olhar com um microscópio, eu já vou começar a ver de maneira diferente a minha pele. Se eu olhar mais aberto ainda, fizer um zoom mais forte, né? Eu vou começar a ver células da minha pele. Se eu olhar mais profundamente nesse zoom, eu vou começar a ver as organelas da minha célula. Se eu for mais profundamente, eu vou olhar e vou ver as proteínas dentro das organelas, das partes da célula. Se eu olhar mais profundamente, eu vou ver o que? As moléculas. Aí eu olho um pouco mais a fundo, a gente vê os átomos. Se for mais a fundo, você vai ver as partículas subatômicas dentro da estrutura atômica de cada átomo. Quer dizer que isso aqui é uma ilusão? Não, isso aqui não é uma ilusão. São vamos dizer, as escalas da realidade. Então, se nós nos distanciarmos bastante do planeta, nós poderíamos enxergar o planeta Terra como igual a gente olha uma célula. Uma bolinha com as organelas, né? Aí a gente olha cada cidade aqui como, né? Olha aquela organela ali, ó. Aí tem a chaminézinha, sai uma fumacinha, entendeu? Se você vai longe. A gente não enxerga assim porque nós estamos aqui nessa escala. É como se a gente tivesse na escala de dentro, é como se a gente tivesse o tamanho de uma proteína ou de uma organela dentro de uma ameba ou dentro de uma célula. E nós estamos olhando essas coisas aqui, a gente enxerga cada um de nós como indivíduos aqui dentro. Dentro de um exército, não é? Dentro de uma cidade. Se você olhar, é interessante, né? Que eu ponho a mão aqui, ó, não vai, e a gente tem essa visão nossa, que ela é correta, dessa solidez, né? De uma certa solidez. Mas se você olhar atomicamente, o que nós estamos sentindo aqui é o campo de força. É um campo de força. Você pegar um átomo, um vai repelir o outro. Existe uma força ali de repulsão entre os átomos. Sim? Existe uma força de repulsão. Se você apertar muito, eles vão se juntar, dependendo, né? Então não tem só, dependendo do quanto você aproximá-los, tem uma força de repulsão. Dependendo, se for mais longe,
Aí você consegue vencer a força de repulsão e você chega na força de atração, que aí começa a formar moléculas, né? Mas isso aqui, ó, certo? Aqui a gente sente o que? Não vai, né? Não avança. Ó. Tem um limite. É o quê? É a força de repulsão atômica. Hã? E veja que nós estamos olhando, ó. Você olha aqui, né? Você está vendo o quê? Você não está vendo os átomos, nem as proteínas, nem as células. Não é mentira, é real. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, de certa forma, um físico poderia me corrigir, mas diria que nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo o campo de força. Porque nós não estamos na escala atômica, nós estamos nesta escala. Entende? Então aquele exército que está ali, e conforme ele vai avançando e ramificando e tal, né? Na escala em que nós estamos, nós enxergamos os indivíduos. Mas, de repente, se nós fôssemos um ser de uma outra escala, a gente enxergaria de outra forma. Hum? Sim, não é? Existem forças de repulsão, né? Um exército vai avançando, ele vai engolfando cidades, né? E pessoas também dentro ali do crescimento dele, né? Sim. O outro exército vai fugindo ou entra em confronto, não é? Mas enfim, é interessante isso. Mas nós não conseguimos enxergar essa casca, né? O que seria um campo de força, né? Ali do exército, não sei como a gente diria isso até, que nós não estamos naquela escala, né? Numa escala superior, nós estamos nessa escala individual e o que a gente vê é isto. Por exemplo, como que depende, tudo depende do que a gente é e de onde nós estamos. A luz, ela é uma onda eletromagnética e ela é ao mesmo tempo uma partícula. É um negócio complicado, né? Essa dualidade. Aí eu tava vendo um vídeo, inclusive ontem ou hoje, e o rapaz estava lá falando. Eu vou procurar ver se eu lembro aqui para colocar o vídeo. Deixa eu anotar aqui que eu já vou falar dele. Eu não quero esquecer de colocar para vocês. Tá? Vídeos. Então esse vídeo ele fala. Vou colocar. Vou pôr ele lá. Então é interessante que ele fala assim. Na nossa escala humana, se você pegar partículas, se você pegar luz do ultravioleta para frequências ainda mais altas, a gente consegue com os instrumentos medir como onda e como partícula, certo? Da luz visível para baixo, eu não sei se da luz visível, a luz visível ainda seria vista como partícula. Porque, por exemplo, as ondas de micro-ondas, que eu me lembro, elas estão abaixo da luz visível, tem frequências maiores, aliás, frequências menores, tem comprimentos de onda maiores, né?
Você tem o furinho do micro-ondas ali que a gente tem o visor. Naquele furinho, a luz visível passa do furinho, que a gente vê a luz passando, certo? A gente vê o alimento ali dentro. Porque o comprimento de onda da luz é menor do que o das micro-ondas. E é menor do que aquele furinho, então a luz passa. Mas a micro-ondas, ela tem um comprimento de onda maior do que aquele furinho, então ela não passa. Então vamos enxergar o comprimento de onda como o tamanho da partícula. Tá? Não passa. É como se, sei lá, se fosse uma bolinha, né? Se é uma bolinha, ela bate e volta. É como um gol, né? A bola passa ali do formato ali do aro, né? Daquele ferro lá da estrutura do gol passa. Só que da rede lá, que tem aquele furo menor, não passa. Certo? Então depende ali do tamanho, vamos dizer, da partícula. Agora, essas ondas de comprimentos, onda eletromagnética de comprimentos longos, nós não conseguimos medi-las como partículas. A gente só percebe elas nos instrumentos como ondas. Mas elas são partículas. Percebe? Mais que isso, é uma luz aqui vindo. Eu não vejo a partícula. Tem a claridade. Ninguém vê as partículas da luz. Olha que coisa. A luz que chega na gente, a gente percebe como o objeto que emitiu aquela luz ou que refletiu. A gente não percebe uma partícula chegando aqui e como se fosse uma chuva, certo? A chuva caindo na gente, você vai sentindo as gotas, né? A gente não sente assim. Olha como depende da escala onde nós estamos. É? Olha como o nosso ponto de vista é relativo ao nosso tamanho, é relativo ao que nós somos. E mesmo, por exemplo, a luz, nós vemos a luz visível, que é uma faixinha do espectro eletromagnético. Do ultravioleta para cima a gente não enxerga. Do infravermelho para baixo também não. A gente diria esses comprimentos de onda do ultravioleta para cima e do infravermelho para baixo são invisíveis para nós. Mas a própria luz é invisível para nós. Na sua natureza essencial, que seria onda e partícula. Sabe-se lá como é, que a gente não consegue, nós não conseguimos. Mesmo com os instrumentos, qual é o formato da partícula? Luz, fóton. Não é uma partícula? Nós não conseguimos. Então parece uma loucura, à primeira vista, falar um exército é um ser. Porque nós estamos nessa escala e nós não percebemos isso. É como nós estamos aqui e perceber que o universo é Deus que se dividiu em tudo isso. Nós temos que filosofar sobre isso, nós temos que observar esses princípios, ler os hieroglifos da realidade e pensar e filosofar para conseguir chegar nessa conclusão. Nós temos que usar o poder do Deus de Erhut, que está disponível para mim, para você, e está em toda a carne divina. Sim? Então nós temos que estar, temos de estar conscientes de que nós não temos, jamais, gente, nós não temos o poder, o ponto de vista absoluto de Deus. Nós temos esse ponto de vista relativo. Tá? Então, quando eu falo desse conceito de Deus, né, que a gente vê as manifestações deles, mas e eles?
Eles estão na morada misteriosa. Coisas materiais nós não vemos, como eu falei aqui, da luz. Né? Ou mesmo aqui, eu não vejo meus átomos. Você está vendo seus átomos? Não, não vemos eles como átomos. Hum? Veja que coisa. Sim? Então nós temos que ter essa consciência, nós temos que desenvolver isso. E conforme nós vamos desenvolvendo isso, seguindo a filosofia dos antigos egípcios, nós vamos percebendo claramente o como que eles conseguiram construir uma civilização que durou pelo menos 3.000 anos. Eles sabiam o lugar deles. Ah, eles não sabiam microscopia e tal. Não sabiam, mas eles olhavam além, né? Eles olhavam de outra forma, não é? Com aquele conhecimento material que tinha, eles também conseguiam enxergar isso. Eu também estou usando isso. Eu estou usando mais amplo porque nós temos mais conhecimento da matéria, né? A gente tem esse conhecimento da biologia, da microbiologia, né? Da física, da astronomia. Então a gente consegue, mas eles também tinham um bom conhecimento e já dava, porque é um princípio que ele está por todo o universo. Ele está desde a escala subatômica até a escala astronômica. Então, o que eu estou olhando aqui na nossa biologia, eles olhavam como eu estava falando sobre o exército. Tem vida. Quando você faz uma empresa, você vê, a tua empresa ela toma vida. E você passa a fazer parte da empresa. Você pode ser o dono, você passa a fazer parte da empresa. Você acha que você controla a empresa. Você acha. Vamos falar de controle. Eu não ia falar, vou pôr aqui. É assim que vai ser o curso. Eu tenho um monte de coisa que eu vou falar, tô vendo que não vai dar. Vai ser assim, um assunto puxa outro e assim nós vamos. É assim que funciona. Então vamos ver aqui que eu. Depois eu vou ver o que eu falei, o que eu não falei. Conceito de controle. Controle é uma baboseira. É bom para a gente já parar de falar essa palavra. Eu vou até controle. Controle. Gente, ninguém controla nada. Então vamos lá. Você controla o seu coração? Já vou responder. Não, não controla. Aí você falar, poxa, mas eu consigo fazer meu coração bater mais ou bater menos. A gente consegue fazer isso. Mas isso você não está controlando. Você está condicionando. Condicionar é colocar limites. Tá? Você está condicionando o seu coração. Tá? Então você, ou até mesmo poderíamos dizer, você está direcionando o seu coração. Direcionando. Tá? Então você sai correndo, você faz um exercício, seu coração vai bater mais rápido. Se você entrar em fazer meditação, você faz ele bater mais baixo, mais menos batidas, certo? Mais devagar. Você consegue fazer isso. E você consegue usar medicamentos também, né? Que podem fazer algumas coisas ali no seu coração, certo? Então tem várias formas. Mas você veja, o seu coração tem os limites e você não controla o seu coração, porque você vê um coração batendo, ele tem uma série de movimentos super complexos. Não é meramente bater. A gente fala bater, né, de uma maneira, enfim, simples, tá? Mas ele tem uma série de movimentos, e as válvulas fechando e abrindo, tá? É um negócio complexo ali, né? Então, assim, nós não controlamos o coração. Aí você vai para o pulmão. Você controla, né, a sua respiração. Não vou nem falar pulmão, vou falar respiração. Não. Quando você está dormindo, você está respirando. Você está consciente de que você está respirando?
Grande parte do tempo você está consciente que você está respirando? Olha que coisa. Nós não estamos. A gente vai respirando. É certo que de repente eu posso pegar, não é? A gente pode fazer isso. Mas você fala assim, mas como é isso? Não é? Olha que o pulmão é bastante interessante. Porque eu conscientemente consigo fazer certos movimentos, mas a hora que eu quero. Porque depois, a hora que eu não quero, a gente está respirando e a gente nem percebe. Como é que é isso? Olha que coisa interessante. Nós estamos vendo uma coisa que transcende uma explicação, né? Para isto, qualquer ela que seja. Você veja que parece que a gente está dentro, percebe que a gente cai na mesma situação que a gente estava falando. Nós estamos dentro do corpo divino, fazemos parte da carne divina, somos parte da carne divina, somos indivíduos ao mesmo tempo em que ele é indivíduo. Então, se ele quiser, ele faz alguma coisa com a gente. Percebe? Se eu quiser, eu mexo no meu pulmão. Mas se eu não quiser, meu pulmão continua? Continua. Então, de repente, se Deus quiser, ele faz alguma coisa, ele faz a gente fazer alguma coisa. Se ele não quiser, a gente vai indo, mais ou menos, vai, sei lá, do nosso jeito. Será que é o mesmo princípio? Parece, não é? Parece ser. Eu posso falar eu com o meu pulmão, não é? Mas eu sou consciente de quando eu vou transportar essa ideia aqui para o corpo divino, eu não sou Deus, né? Então eu estou colocando como uma interrogação. Parece, parece ser por aí. Hã? É interessante, não? Será que é mais de um princípio? Fica aí para a gente refletir, não é? Mas parece. Você veja, por exemplo, as nossas cordas vocais. Eu estou aqui falando. Se você vê a imagem lá dentro delas, elas fazem uns movimentos ali que a gente nem sabe. A gente sabe porque alguém foi lá e filmou, né? Fazendo aqueles movimentos. Mas eu não estou fazendo isso. Eu não estou controlando as cordas vocais nos seus detalhes. Ó, oh, faz tanto, bate tantas vezes aí, tá, 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 tá. Nós não estamos fazendo isso. Nós não fazemos isso. Olha que coisa interessante. Mas eu estou guiando elas, que eu quero. Eu quero falar o que eu quero falar e elas respondem ali daquele jeito. Você vê que a gente treina, né? Nós temos que treinar desde a infância, né? Aí você tem cantores, né? Olha que coisa interessante. Hã? Olha como que a coisa se dá. Sim? O nosso fígado, a gente controla o fígado? Não. Você pode condicionar o seu fígado, não é? Comendo certas coisas em certos horários, tomando certos medicamentos, você vai ter uma atuação ali. Mas nós não controlamos isso. Você vê, por exemplo, quando a gente anda, quando você anda, você está controlando cada músculo da sua perna? Por exemplo, quando você andar, pega a sua mão e coloca aqui nas costas, na base da coluna, e vai andando. E percebe como a sua musculatura se mexe. A gente pensa que é a perna que está, mas tem vários outros músculos que estão se mexendo e a gente nem percebe. Você está controlando cada músculo? Faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Percebe, gente? Nós não estamos no controle. Nós estamos atuando de maneira diferente. É como se nós falássemos, anda. Tanto é que a gente treina, né? Olha como que é o negócio. A gente treina quando a gente é criança.
para aprender a andar. Olha que coisa interessante. Você veja o teu intestino. O intestino da gente, nesse momento, o teu intestino está ali, ó. Talvez uma serpente ali, serpenteando para lá. Fica tudo, fica se mexendo. A gente nem percebe. Aí ele avisa, né? Vai pro banheiro. E nós vamos. Mas nós controlamos? Não. E a conclusão é, nós não controlamos porcaria nenhuma. Não controlamos. Não tem nada a ver esse negócio de controle. Aí voltando para a empresa. Você não controla a empresa, os funcionários. Você não controla. Aquilo toma vida. Tem aqueles objetivos e o pessoal entra ali e vai fazendo. Você pode treinar. A gente não treina nosso corpo. Pianista treinar. Né? Você treina, pode treinar os funcionários das equipes. E depois eles vão fazer. E eles vão fazer do jeito deles. Não adianta querer controlar. Isso é bobagem. Eu vejo o pessoal falando assim, em controle, né? Porque o fulano controla a empresa e fala, meu Deus do céu. Ai, que falta de filosofia. Não controla nada, a gente não controla nada. Acho que Deus, o poder dele não controla. Hã? Né? Acho que a gente vê aqui. Entende? Então você veja que os egípcios, eles entendiam esse princípio desses, né? Você fica nervoso, você faz uma coisa, aí você resolve fazer um jardim, é um outro comportamento que você põe em prática. Estamos aqui exercitando o quê? O Djehut, o poder do conhecimento, sim, de pensar, de filosofar, sim, é isto. De desenvolvimento, estamos desenvolvendo conhecimento. Uma coisa se manifesta em mim, se manifesta em você, se manifesta por todos os lados, né? Mas nós não estamos no controle disso. É uma interação entre esses seres todos, entre os seres transcendentais, não é? E imortais, os deuses, e nós aqui, e é criação para todo lado, que é uma coisa que deixa a gente, né, até confuso. Mas é assim. É assim que a coisa está. Aí você olha para o nosso corpo e fala assim: eu estou no controle. Mas você vê que você não está no controle. Mas você vê um pianista. O cara vai lá, ele treina, e ele treina, e ele treina, e ele treina, e ele treina. Por que ele treina? Porque a hora que ele vai tocar, ele está controlando a mão dele? Não, ele não está controlando as mãos, os braços. O cara vai, ele libera, ele fala música tal, e vai, e vem. O violinista, a mesma coisa. Seria, acho que mais para falar, para trazer uma imagem melhor, seria como um maestro, né? Ele treinou ali o que? A orquestra. Ele treina, né? E depois ele vai, né? Acho que o nós é como um maestro no nosso corpo. Vocês já ouviram falar nos savants? O savants é um cara, por exemplo, né? O cara calcula a raiz cúbica de cabeça. Você dá um número, tem um que faz a raiz quadrada, tem outro que faz a raiz cúbica. E o cara fala assim, existe um algoritmo, uma sequência de passos que você faz para calcular, né? A raiz quadrada, a raiz cúbica. Ele não está seguindo isso. O número aparece na minha cabeça. Os números vão aparecendo e o cara vai falando, tá, 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 tá. Você dá um número, aí ele, um processo dele lá, que só ele sabe como é que é, ele vai falando. E ele vai dando os números, está certinho. Quem que calculou isso?
Ele, os neurônios, o cérebro, como é que foi isso aí? Entende a coisa? Como que é? Como que isso está colocado? Mas a gente vê claramente esse princípio dos indivíduos. Ele tem os indivíduos do cérebro dele lá, um conjunto de neurônios que faz esse cálculo. E quem que ensinou aqueles neurônios a fazer aquele cálculo? Fala para mim. Então, gente, é um negócio assim, é um negócio incrível. Então você vê esse princípio da coisa, né? Esse princípio desses indivíduos, né? De que Deus se dividiu em todas essas coisas, em todos esses indivíduos, né? Em todos os filhos dele, os deuses, sim, cada um que faz uma coisa, que é responsável por manifestar um comportamento da matéria, né? Da natureza. E a gente, o que a gente tem que fazer, o que a gente faz é como a gente usa, né? Esses poderes. A gente usa o poder do deus Gerut, a gente usa o poder do deus Ptah, a gente usa o poder da deusa Maat, a gente manifesta eles, mas do deus Set, não é? A gente emprega estes poderes, mas nós não estamos no controle de nada. E dizer quem é que está direcionando quem, né? É uma coisa que você vê transcende. Então eu falo para vocês assim, a gente vive a transcendência. Esse mundo está cheio de transcendência. Essa matéria está cheia de transcendência. Cheia completamente de transcendência. Você veja, olha só, eu não falei que a coisa é viva? É tudo é vivo? Eu comecei aqui essa aula e eu falei assim, eu vou colocar. Eu já sabia que ia acontecer isso. Eu já estou em outro assunto. Eu não estou no controle? Quem que tá? Eu não sei. Você está entendendo? E não é loucura, né? Nem minha, nem sua. Pode olhar, a gente começa as coisas e a coisa vai se transformando. Você começa aqui, você queria chegar lá, você vai para outro canto, de lá você vai para outro lugar. E a vida é assim. Eu não vejo o pessoal fazendo planejamento. Ai, meu Deus. É igual eu aqui, ó. Uma aula. Eu quero o que seria a ordem absoluta. Aqui, a necessidade de se dividir em tempo. Tem um monte de coisa aí pra falar. Eu não, quando eu vou falar isso, eu não sei. Uma hora eu vou falar. É a hora que. Como é que foi isso? Fui eu, Deus de Ruth, que foi para outro caminho. Como você explica? Tá entendendo? É a transcendência. A transcendência está em toda essa matéria, gente. Você não precisa sair fora da matéria. Você não vai derrotar matéria nenhuma. Vai derrotar a matéria de Deus. Vai derrotar Deus. Ah, vai. Agora minhas células estão pedindo um pouco de água. Decidiram que eu tenho que beber água. Pronto. E é assim. Hã? Então, é, quem tá. Quem direciona quem? Hã? Então você veja, né? Eu comecei esse curso. Esse curso eu já tô vendo. Daqui a pouco eu tô fazendo coisa aí que eu sei lá o que eu vou fazer, né? Porque a coisa toma vida. É o plantio, eu plantei a sementinha, pronto, a coisa já virou outra coisa.
já está se transformando, já está crescendo e está tomando uma vida própria, não é? E aí o pessoal se manifestando, mandando as dúvidas, as coisas vão tomar outra direção, eu sei disso. É assim que funciona. Você começou a sua família, aí planejamento familiar. Aí começou com o planejamento que nós vamos fazer assim, ter tantos nenenzinho, nhenhenhenhenhenhen. Mas não dura um mês. Não dura um mês. Aí põe a culpa na sogra, na cunhada, mas não é, é assim, a coisa vira um outro negócio, entendeu? A família é um ser. É um ser. Ali, como eu falei, do exército, da empresa. E é assim. E não vai controlar, você não vai controlar filho, você não vai controlar marido, nem a mulher. Não vai controlar nada. Para com essa bobagem na cabeça. Abre o olho e enxerga a realidade. Então dê uma boa direção às coisas, que é o que dá para fazer. Não tem controle de nada, gente. Não temos controle de nada. Nem do nosso intestino, para não falar outra coisa. Quando alguém vier e fala, eu vou controlar isso aí, controla teu intestino primeiro, depois a gente vai conversar. A hora que você conseguir controlar o seu intestino, né? Aí a gente conversa. Não tem, é tudo uma grande bobagem essa história de controle. Agora, como é isso, né? A gente tem que pensar nos exemplos que nós temos, né? Treinamento, né? Treinamento que a gente faz, né? Como que a gente faz? Aí para pensar. Você treina. Tudo que a gente vai fazer com o nosso corpo, a gente treina, né? Nós temos que treinar. Você, por exemplo, usar esses conhecimentos da filosofia dos antigos egípcios. A gente tem que treinar. Desculpa. Nós temos que treinar, né? Não tem outro jeito. E o que é o treinamento? Não é? O que é o aprender? É interessante isso, né? O que é aprender? O que é treinar? Você veja, imagina você vai começar ali a tocar piano. Eu toquei piano um tempo. É complicado, né? Como que você está fazendo explicar aquilo? Você vê, nós sabemos fazer. Nós sabemos desenvolver aquilo. Mas como que você vai explicar? Por exemplo, o passarinho que aprende a voar. Ele não foi para uma escola. Como é que ele faz isso? Você vê como que é transcendental a coisa? Ele aprendeu a voar. Ele aprendeu, a gente fala instintivo. Os egípcios não falavam instintivo. Eles se referiam a quem? Aos deuses. Aos deuses que se manifestam. Porque a gente vê essa transcendência. Ele está desenvolvendo o passarinho um conhecimento de voar, sem dúvida. Como? Como que aquilo vai? Não é? E vai. E vai fazendo. Como que a criança ali, ela está fazendo um curso de aprender a andar? Não, ela está andando. Ela vai indo e vai e cai, não é? Ela está empregando um poder divino de andar. O poder aqui das mãos, a gente está empregando quem? O poder divino do Deus Pitá. No piano, por exemplo, no violino, fazer o modelamento, fazer o que for, escrever. É isso que nós estamos fazendo. E nós não conseguimos explicar isto. Nós vamos, aquilo vai vindo e você vai treinando, você fala, Deus Pitá, vem, né? A gente não fala isso, mas você vai com a intenção. E você vai, toca piano e faz o que for com as mãos. E você faz, e você vai, a coisa vai vindo. É como se a gente estivesse entrando em comunhão com Deus Pitá. Sim, isso está disponível para todo mundo, né?
Talvez umas pessoas, né? Cada um vai mais para um lado, que é a questão justamente de que nós somos um indivíduo, não é? E cada um é de um jeito, é a diversidade divina. Sim, é muito interessante isso, o como isso se desenvolve, não é? Como a gente vai falando. Eu não estou controlando as minhas cordas vocais, eu estou falando, não é? A pessoa que canta, ela vai treinando, e ela vai treinando, e ela vai treinando. E você vai, né? Você vai na prática, e aquilo vai indo, não é? Como isso se dá? Como que você explica? Uma coisa transcendental. Olha a transcendentalidade aqui na nossa realidade. Hã? É nítido isso. Percebe? Abra os olhos, tá? Abra os olhos para gente, para perceber isto. Está tudo aqui. Deus não está confundindo a gente, escondido da gente. Não, nós conseguimos ver esses princípios, tá? Nós não vamos conseguir explicar. Vou dar um exemplo. Eu já falei da luz, né? Não esqueça aí o exemplo da luz. Nós vemos as manifestações da luz. Vai explicar. Nós não conseguimos. Você consegue ver ela como partícula, como luz, não? Não vê com os olhos, né? Mas com instrumentos, mas explica. Como que é onda e é partícula? Tem algumas explicações, não vão resolver tudo, não resolvem. Porque nós não temos o ponto de vista absoluto de entender todas essas coisas. Não dá. Agora, Deus, né? Deus não só entende como ele fez. Então, é o tamanho da inteligência desse ser, né? A gente tem que ter ideia que nós não temos essa capacidade. Agora, veja um exemplo. A energia. Primeira coisa, a luz não é energia pura. As pessoas acham muitas vezes que a energia pura, a luz é energia pura, mas não é, tá? Por uma série de motivos. Mas já asseguro que ela não é. Aí você pergunta para um físico, fala assim, o que é energia pura? Você pergunta, o que é energia em termos do que é energia pura? Ele não sabe. Nenhum físico sabe. Ninguém sabe. Dá um exemplo de energia pura. Não existe. Não existe energia pura. Aqui, nós não temos um exemplo de energia pura. Mas como que nós sabemos que existe energia? Porque a gente vê as manifestações de energia. Então a gente vê energia cinética, que é alguma coisa em velocidade. Nós vemos a energia eletromagnética, por exemplo, a luz, radiação. Nós vemos a energia térmica, né, que é a temperatura das coisas, são as moléculas ali, os átomos vibrando, né? Nós vemos a energia química, por exemplo, combustível que você põe em fogo, né? Nós medimos todas elas, a gente consegue medir. Energia, energia nuclear, a gente consegue trabalhar com ela, a gente entende o que é essa manifestação de energia. Nós vemos o que mais? Energia potencial gravitacional, que é uma coisa que você levanta aqui, né? Aí você solta aquela energia, aquela altura, né? Do chão até ali em cima, quando você solta ela, que ela cai, ela é transformada em energia cinética, velocidade. Enfim, vários outros tipos de energia, né? A gente poderia dizer.
Mas são todas manifestações de energia. E como elas são todas elas? Inclusive a luz, ela é uma partícula carregando a energia ou contendo a energia. Olha que coisa, uma partícula carregando energia. Mas a gente não sabe o que é energia pura. Energia pura a gente não tem exemplo. Isso remete muito para mim ao começo dos tempos, não é? Em que nós temos Deus e você fala assim, surgiu Deus. Primeiro que surgiu do nada. Ele é um ser, sabe? Ele é um ser, ele tem matéria? Ah, não. Ah, mas se ele é um ser, ele é o quê? Ele é feito do quê? Né? Ah, ele é feito do nada, diríamos, vai lá. Hã? Mas a matéria ele tirou de onde? Ele tirou dele. Ou mesmo, não, ele já é ele na matéria. E ele saiu do nada. É um negócio complicadíssimo para nós. Não dá para entender. Não tem a menor chance de a gente entender. Mesmo que uma pessoa fale assim, né, essa história de Deus, quer essa história de Deus. Você fala assim, tá, essa matéria surgiu de onde? Tudo isso aqui surgiu de onde? E os cientistas falam, surgiu do nada. Uau! Surgiu do nada. Incrível. E é, né? Ah, não, o universo sempre existiu. Continua sendo transcendental. Olha que coisa mais difícil de entender também. Não dá, o universo sempre existiu. Então, assim, gente, nós conseguimos ver as manifestações, né, da transcendência de Deus, dos filhos de Deus que são deuses, né? Que eles são aí imperecíveis, como diziam os egípcios. Sim, vemos as manifestações das coisas, mas as coisas na sua pureza é como a gente. O que que é? O que somos nós essencialmente? Ah, é a alma, é o espírito. Ah, tá bom. E aí? É a mesma coisa que falar para um cientista, falar para você, então tá bom, agora você falou da alma do espírito, me dá um exemplo, me mostra, né, um exemplo límpido e cristalino de energia pura, que não é a luz. Nós não temos, são coisas completamente transcendentes. Tão transcendentes quanto Deus que surgiu do nada e criou, que é o que dá para a gente dizer. Hum? Então, assim, não é? Essa matéria é cheia de transcendência. Completamente. Você veja, eu vou dar um exemplo, eu estava falando de energia, e Einstein descobriu que matéria é energia, energia é matéria. Então, se for para dar um exemplo, né? O que é energia pura? Que é a matéria. Matéria é energia. Vai ser isso, né? Porque nós vamos falar. Você tem ideia de quanta energia tem a matéria, a massa? A bomba de Hiroshima, bomba atômica, ela tinha vários quilos de urânio, né? Mas quando você faz uma explosão atômica, você não transforma toda aquela matéria, toda aquela massa do urânio, no caso, ou plutônio, o que quer que seja, né? Você não transforma tudo aquilo em energia. É impossível para nós, tá? Então, você usa todo aquele urânio, né? O plutônio, o que quer que seja, você faz aquela explosão, aquela reação nuclear. Toda aquela explosão, aquela energia liberada na explosão, foi a transformação
de coisa entre... Eu vi diferentes cálculos, então eu vou falar uma faixa de valor, tá? Toda aquela energia foi apenas algumas poucas gramas de massa transformadas em energia. Coisa de... vamos por aí, acho que em torno de 12 gramas. No lugar que fala 4, ou 8, ou 20 gramas, tá? No máximo 20 gramas transformadas em energia foi aquilo ali. Foi aquela explosão. Aí você vai falar assim, e a energia pura? Não, não é energia pura. Porque o que foi aquilo ali? Aquela explosão, veja que aquela explosão não é energia pura. Aquela explosão foi o que? Foram aqueles átomos e partículas atômicas e subatômicas da explosão saindo em alta velocidade. O que ali apareceu foi energia cinética e térmica e radiativa, que são partículas em alta velocidade. Não apareceu energia pura ali. Tá? Então, assim, não tem energia pura, gente, não tem exemplo, mas para você ver, se isso aqui tudo, ó, quantidade de papel aqui, ó, sei lá quantas gramas tem aqui, deve ter, eu não sei quantas gramas tem aqui, mas enfim, ou esse livro aqui, ó, se esse livro aqui explodisse toda essa matéria em energia, só Deus para fazer isso, mas se ele quisesse, se ele fizesse, explodiria a cidade inteira, mas muito mais a cidade inteira. É tipo uma grande São Paulo inteira iria para o espaço. Tamanha a quantidade de energia. E, no entanto, está aqui. Olha aqui meu corpo. Imagina. Olha quanta energia tem na massa. E está aqui, ó, bonitinho, em equilíbrio. Em equilíbrio. Quem está fazendo isso? A filha de Deus, Maat, mantendo um coeso em equilíbrio. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Eu vou ver se eu vou falar nele, né? Porque a coisa tá indo do jeito que Deus de Ruth quer, não sei. A coisa já saiu da minha mão aqui. Eu já tô vendo, né? Mas vai bem. De qualquer forma vai ser bom. Bom, pessoal, então eu encerro aqui essa aula por hoje. Vou fazer a oração de fechamento. E tenham todos uma boa noite. O Deus de Ruth e o Deus Pitá vieram. Deus de Ruth, os filhos de Deus, Atum, o primeiro dos deuses, aquele que se dividiu em todo esse universo, vieram. O Deus de Ruth, das palavras, sabedoria e conhecimento, e o Deus Pitá, as mãos de Deus. Eles se manifestaram. E agora eles fecham esse templo e trancam. Nenhum mal conseguirá adentrá-lo.